Boa tarde, pessoal. Primeiramente, agradecer aqui a presença de todos no nosso call mensal. Voltamos aqui, né? Eu sou do time de RI, o Guilherme Zaqueu, estou aqui com o Yuri Alter, que é faz parte do nosso time de research, e também o Pedro Nassif aqui, que faz parte aqui do nosso time de gestão. E a ideia realmente aqui é trazer um pouco, né? Fazer um overview e passar um pouco do que aconteceu realmente aí no mês de agosto, né? E acho que indo para a agenda do dia, a gente vai ter uma atualização do mercado, falar um pouco aí da tese de investimento em cripto, que vai muito além do Bitcoin, uma alocação no portfólio, comparando a rentabilidade e a volatilidade, e no final também a gente vai abrir aí para um Q&A aí de perguntas e tirar dúvidas da audiência. Então, passando a bola aqui para o Pedro Nassif, fica à vontade aí, Pedro, por favor. Obrigado, Zaqueu. Obrigado, Yuri. Obrigado a todos os presentes aí. Vamos agora para a visão do mês aí, que aconteceu em agosto. A gente vê que o mês foi marcado por quedas relevantes no mercado de cripto. E isso na contramão dos principais índices de mercado aí, como podemos ver no slide. Todo esse movimento começou ali no início do mês, quando a gente teve o BOJ aumentando a taxa de juros no Japão, causando um movimento do desmonte das operações de carry trade. Então, teve todo um movimento no mercado, nos mercados financeiros globais, e cripto como uma fonte de liquidez aí 24/7, com certeza sofreu bastante aí no início, e foi um movimento que nos dias seguintes foi se normalizando, assim, os mercados em geral se acalmaram e, e abriu espaço para o noticiário econômico aí, e cada vez mais com uma expectativa de corte de juros pelo FONC. Então, você pode ver que os demais índices tiveram uma boa recuperação ali, o que não foi verdade para os criptativos. Por exemplo, o NCI, Nasdaq Crypto Index, fechou o mês com uma queda de 13,9% aí. E eu acho que dá para destacar o EWZ, o índice da Bolsa Brasileira, que fechou com uma alta relevante de 7,6%, acho que muito dado por um movimento técnico aí que foi a volta dos estrangeiros para a Bolsa Brasileira. E dando sequência aí, no próximo slide a gente pode ver uma visão do ano que é bem diferente desse último mês. Podemos ver que o EWZ não está tendo uma performance positiva no ano, ele é até o destaque aqui negativo, enquanto os demais índices em geral estão bem positivos. Bitcoin aí entregando bastante no ano, mesmo com a queda no mês. E um destaque positivo também para o ouro, que vem com uma performance consistente e vem entregando 21,3% no ano. Eu acho que muito dado ao, ao aumento de reserva aí pelos bancos centrais. Agora, no próximo slide, a gente consegue dar um foco em cripto aí e ver como que foi esse mês, que foi um mês de queda, um mês bem complicado. Ethereum e Solana, que são protocolos de contratos inteligentes, sofreram bastante nesse mês. Acho que tudo começou naquele movimento que eu expliquei no início, que foi o desmonte das operações de carry trade, todo o estresse que isso causou no mercado. E, e como um destaque positivo aí, a gente tem o ramo, que é o índice de momento, que conseguiu capturar com sua principal posição em Tron, o, é, conseguiu defender bem. Tron, sua principal posição, conseguiu defender bem esse índice. Tron, em particular, teve uma alta de 20%, quase 20% esse mês, dado a novas implementações no criptoativo. E o índice acabou defendendo melhor que os demais ativos que realmente sofreram e não tiveram a mesma volta que nem as demais classes de ativo. Se a gente for para uma visão do ano aí,
vamos aqui o próximo slide, se a gente a gente começar a pegar uma visão do ano, mesmo com os 2 últimos meses de quedas, Bitcoin ainda tem uma alta expressiva, e, tanto quanto o NCI, e, e de forma geral, continuamos bem positivos. Nesse mês tiveram algumas notícias também de adoção de institucionais a criptoativos, também no fronte político, cada vez os criptoativos estão tendo uma imagem mais positiva, então continuamos bem positivos aí para o longo prazo na classe. Vou passar a bola agora para o Yuri, vai comentar um pouco mais. Boa, Pedrão, muito obrigado. Acho que é super importante a gente contextualizar, dado que, como o Pedro acabou de citar, a gente vem de 2 meses negativos, a gente vem num retorno acumulado que é super convidativo, atraente, né, de quase 40% até o início do mês de setembro, mas que realmente fica um pouco aquém daquilo que a gente vinha observando nos últimos meses. Mas, ao mesmo tempo, como a gente citou em calls anteriores, né, eu fiz o de 2 meses atrás, um dos pontos que a gente trouxe é que a gente está chegando num ponto interessante, se ciclos passados rimarem, para que o investimento em cripto seja muito assertivo em relação ao time. E levando em consideração o timing, vale também ressaltar como investir em cripto é muito mais do que investir só em Bitcoin. Pode pular, por favor, Ezequiel? A ideia aqui, então, é que, obviamente, quando a gente traz a maior parte dos estudos todos os meses, eles têm, de alguma forma, uma relação muito íntima com o Bitcoin, porque é não somente o case que está mais robusto, mas também o case no qual a maior parte dos grandes eventos do ano vinham sendo pautados, né? A gente começou o ano, né? O grande boom do mercado criptoativos no ano veio com a listagem e o início das negociações dos ETFs de Bitcoin. Mas, agora, eu acho que vale a pena ressaltar, especialmente no momento em que o mercado deu uma pequena arrefecida, que já que a gente está nesse momento particularmente estratégico para a alocação, que a alocação, ela, quando a gente fala do ecossistema cripto, não se resume só ao Bitcoin. Quando a gente pensa, inclusive, nas diferentes teses de investimento que tem em cripto, talvez, por mais que investir em Bitcoin seja um investimento em growth, né? Você está falando de uma tese de investimento ainda muito nova, mas dentro das diferentes teses de investimento de cripto, talvez seja a única que está muito clara quem é o vencedor, né? A gente tem nesse mundo de reserva de valor digital, é muito difícil que você veja um case que não seja do Bitcoin. É muito claro o valor do Bitcoin, mas também é muito claro que hoje a gente não tem um grande competidor para ele, por mais que esse valor seja indiscutível. O que não se repete, contudo, em outros setores. A gente vê tanto nas plataformas de contratos inteligentes que o Pedro citou, ele falou sobre Ethereum, falou sobre Solana, esses dois são os dois principais representantes hoje dessa categoria, mas também existem outros players, pagamentos digitais através de criptomoedas, soluções de suporte, aplicações descentralizadas, todos esses diferentes setores, por mais promissores que eles sejam, e por mais que você tenha aí um play de risco maior, eles também trazem potencialmente uma simetria maior, e é um pouco por isso, né? Tendo em mente que essa pimenta dentro da pimenta, digamos assim, pode trazer uma simetria positiva de retorno, que a gente resolveu trazer um estudo para vocês. Pode pular, por favor, Guilherme. Boa. E aí, como você já conhece, o próprio Pedro já fez alusão um pouquinho mais cedo, a gente tem o NCI, né, o Nasdaq Crypto Index. A gente co-desenvolveu junto à Nasdaq para a gente conseguir dar exposição não somente a Bitcoin, que é, obviamente, né, o principal e o mais robusto caso de investimento que tem dentro do universo cripto, mas um índice que seja capaz de dar exposição de uma maneira muito mais completa, holística e com alguns argumentos interessantes. A gente tem reconstituição, a gente tem rebalanceamento, a gente está tentando sempre trazer, então, com essas atualizações constantes do NCI, uma maneira do investidor poder investir num produto que seja aquele que está sempre sentado em cima dos cavalos vencedores. Pula, por favor, mais umas aqui. Trazendo, então, um paralelo legal para o que a gente tem nesse mercado, como eu falei para vocês, a distribuição de valor, ela hoje está muito atrelada ao Bitcoin. A gente tem uma concentração muito grande aí dentro do NCI em Bitcoin, mas a gente entende que isso é um momento, isso é uma foto, um snapshot de como o mercado é hoje. Não necessariamente no futuro a gente vai ter esse mesmo cenário. E é muito importante, então, que essas reconstruções, esses rebalanceamentos, eles possam ser feitos de maneira regular, de modo que, conforme plataformas de contratos inteligentes como Ethereum, por exemplo, ganhem tração, é importante que o índice capture isso.
Se por acaso a gente vê algum grande caso de uso em relação a uma aplicação descentralizada, imagina que token único está aí dentro da cesta do NCI, ele abre espaço para redistribuição de fluxo de caixa. Se isso acontecer, a gente pode imaginar um futuro no qual a Uniswap seja bastante valorizada. Isso aí tem que ser também capturado pelo índice. Então, a ideia aqui, então, como a gente já tem um case de muito sucesso, de muita robustez na classe, que é o Bitcoin, e isso hoje em dia ainda é aquilo que engloba a maior parte do valor concentrado no mercado cripto, é muito importante para a gente poder até gerar um pouco de alfa, né? Um pouquinho de ganhos acima desse grande, como eu posso colocar, titã que é o Bitcoin. Uma forma de também explorar essas teses de investimento que são de suporte, digamos assim, hoje, mas que no futuro podem ser tão importantes ou até mais importantes, mais relevantes nesse mercado que o próprio Bitcoin. Pode pular, por favor, Zaqueu. E aí, eu vou até convidar o Zaqueu e o Pedro, se eles quiserem fazer algum tipo de comentário nesses próximos slides em relação ao que a gente vai falar, mas uma forma legal de você, inclusive, enxergar exemplos palpáveis e como isso se dá no momento de você fazer a alocação de portfólio, levando em consideração a rentabilidade, levando em consideração a volatilidade, para você poder calcular, né, o que seria um retorno ajustado ao risco, mas também, pulando o slide, por favor, Zaqueu, olhar para como é que era investir em tecnologia nos anos 90. A gente tem hoje, junto ao mercado cripto, esse play de tech, e como a gente sempre fala, né, que investir em cripto hoje você está fazendo um investimento no mercado ainda muito, muito, muito incipiente, que não teve ainda o seu desenvolvimento completo. O próprio Bitcoin, que é o criptoativo mais velho, digamos assim, não passa de um adolescente, é um projeto relativamente novo. Então vamos olhar um pouquinho para como era investir em tecnologia nos anos 90. E a ideia aqui é que, assim como você tem no mundo de equities, onde você fazer stock picking é uma coisa muito difícil, a gente tem o hábito de delegar para bons gestores o investimento em mercado de ações, porque ao longo do tempo é muito difícil você consistentemente bater os benchmarks, e também porque existe um risco associado a você tentar adivinhar qual vai ser o grande vencedor de um mercado. Lá atrás, nos anos 90, a gente tinha grandes empresas como a Ericsson, como a Microsoft, como a Apple, que entregaram de 95 a 99 um crescimento interessante. A gente coloca, obviamente, a Apple como um exemplo, talvez que na época fosse um pouquinho menos badalado, mas o ponto aqui é que o investidor que lá atrás, nos anos 90, ele tentava adivinhar qual vai ser a grande empresa na qual ele vai poder fazer o juro, o lucro, permitir ele ter uma mudança de patamar no padrão financeiro dele. Ele tinha, obviamente, várias empresas que eram promissoras, mas ele não tinha como adivinhar ao longo do tempo quais delas continuariam gerando valor. E as pessoas que realmente investiram em tecnologia de 95 e 99, elas tiveram retornos muito bons, né? Ericsson e Microsoft retornando mais de 1000%. Mas, nesses dois exemplos, por exemplo, a gente tem 24 anos passando depois em que Ericsson entregou muitos ruins resultados. A gente teve um drawdown de 79% em relação a sua performance. Enquanto a Microsoft não, entregou mais de 900% também nos 24 anos que passaram. Então, um pouco do risco associado a você querer fazer o stock picking é você investir num projeto que não vai performar bem. Quando você tem um investimento numa cesta, e essa cesta não somente ela te dá a possibilidade de investir em vários ativos, mas que ela tem a reconstrução, que ela tem o rebalanceamento, você corre muito menos risco de ter, então, um projeto dentro de uma classe que é super promissora, mas às vezes você escolhe o projeto errado. Você escolheu a Ericsson, você escolheu a Yahoo, você escolheu a Sun Ecosystem, enfim, tem uma série de projetos que na época eram super promissores e que acabaram não sendo o melhor instrumento de investimento. Óbvio, a gente colocou aqui também o caso da Apple, porque tem esses casos, né? Foi uma empresa que a sua ação de 95 a 99 performou bem, né? Em termos comparativos, não tão bem, mas que era um crescimento mais aquém dessas outras que eu tinha mencionado, não estava, por exemplo, no top 10 empresas lançadas no Nasdaq 100, mas que se você for olhar Exposed, né, olhar quem teve a melhor performance nos últimos 24 anos, a Apple foi uma grande performadora. Então é muito importante, inclusive, como eu falei, né, não somente você fazer uma exposição diversificada, mas que você tenha esse rebalanceamento, essa reconstrução, para ao longo do tempo, se a gente tivesse um índice que possa fazer a inclusão dessa empresa como a Apple, isso vai ser capturado no índice como um todo. Então, a gente tem esse viés, né, de achar que o investimento via índice é super interessante. E de uma maneira absolutamente análoga, a gente tem isso hoje com o mercado cripto, né? Não por acaso, inclusive, também Nasdaq, a
parceira que fornece o índice dos criptoativos que a gente desenvolveu, mas a gente tem projetos hoje que já há algum tempo estão no mercado, a gente tem projetos que de 2017 até 2021, por exemplo, ofereceram ganhos muito expressivos. Eles foram capturados pelo Nasdaq Crypto Index de maneira até melhor do que talvez o Nasdaq 100 tinha captado nos anos 90, mas que é justamente por não saber quais desses projetos vão estar aqui, com qual relevância, com qual tamanho, que a gente acha que fazer essa diversificação e incluir, né, os rebalanceamentos e reconstrução geram uma forma do investidor de estar sempre alocado em projetos relevantes e promissores, sem estar correndo risco aí de investir em um projeto que eventualmente não vai ter, enfim, o sucesso que o investidor espera. Pode pular, por favor, Zaqueu. E eu falo isso em relação a você poder investir de uma maneira diversificada no mercado cripto, porque o mercado cripto, ele é um investimento que a gente encontra como muito bom para o longo prazo, né? Se a gente comparar com outras classes de ativos, se a gente pensar em outros tipos de ativos que estão na carteira do investidor médio aqui no Brasil, como o mercado cripto ele se comporta de maneira cíclica, como a gente tem o halving do Bitcoin, que a gente fala em tantos calls mensais, né, como um ponto tão relevante que de 4 em 4 anos, em média, faz com que a gente tenha 3 anos super positivos e um ano de forte correção, 3 anos super positivos, um ano de forte correção. Como a gente observou isso ao longo do tempo, o NCI sempre sendo ou o melhor ativo da sexta ou o pior ativo da sexta, mas que ao longo do tempo, né, ao longo da última década, entregou retorno muito mais expressivo, como a gente pode olhar lá naquela coluna da direita, quando a gente compara com as outras classes de ativos, que a gente tenta frisar esse investimento de longo prazo. Né? Talvez você esteja entrando, como aqueles de vocês que entraram em 2021, em novembro, num momento que não seja ideal. Né? Talvez alguns de vocês investiram em Bitcoin lá em 2021 quando era $68 mil e amargaram um retorno negativo no portfólio de vocês por um tempo. Mas a grande ideia é entender que é um investimento de longo prazo, um investimento que, óbvio, é importante você fazer essa exposição com um time ideal, mas que a tendência de longo prazo, e por mais que a gente esteja agora no momento em que o NCI não está tão alto quanto teve no início do mês, a gente ainda está tendo uma performance muito forte, a melhor entre todas as classes de ativos que a gente listou aí na nossa tabela periódica, digamos assim. Mas é importante frisar que, como investimento de longo prazo, a exposição tem que ser feita só de uma maneira que você não invista em um projeto que não vai dar certo. Imagine você ter investido talvez em Terra, em Luna, né? Há 2 anos atrás. Você está investindo na mesma classe de ativos, mas você está investindo num projeto que foi praticamente a zero. Então, é isso que a gente quer evitar. A gente quer, através do NCI, oferecer todos os filtros de seleção que são super criteriosos. A gente quer oferecer também uma representatividade de mercado associada ao tamanho de mercado. Né? O grosso do índice ele hoje é Bitcoin, ele tem que ser representativo da mesma forma que o Ibovespa é para o Brasil, que o S&P é para os Estados Unidos, mas a gente entende que, ponderando por market cap, mas incluindo e reconstruindo também algumas outras alternativas de criptoativos, você tem uma exposição completa que não tem o risco associado a um projeto único falhar. Pode pular, por favor, Guilherme. E aí, para fechar, a gente tem um estudozinho super interessante. Como eu falei para vocês, né, isso aqui é a alocação de portfólio. A gente está falando de um instrumento financeiro. E esse instrumento financeiro, quando a gente pega aí a janela do último ano, a gente vê que tem 2 pontos que são muito importantes para a gente estabelecer o que vale e não vale a pena incluir na carteira. E a maior parte dos investidores hoje não tem medo de investir, por exemplo, em S&P. Dentro do S&P, como vocês sabem, existe um conjunto de 7 empresas que são responsáveis, de modo geral, pelos principais movimentos. Né? São as 7 maiores empresas que a gente tem dentro desse índice, que a gente chama de Magnificent Seven. E eu trouxe para vocês alguns dados do Magnificent Seven, porque a gente às vezes trata a cripto como se fosse um bicho de 7 cabeças. A gente trata a cripto como se a volatilidade, que sim existe, mas que é uma característica que tem que estar presente num pedaço, por mais que menor, do portfólio, dependendo do apetite de risco que o cliente tem. Mas ele precisa ser não desprezado, porque, em primeiro lugar, a gente fala de cripto como se fosse uma volatilidade nunca antes vista. E como o lado esquerdo dessa tabela mostra para vocês, tanto a Nvidia quanto a Tesla têm níveis muito similares ou até maiores de volatilidade acumulados nesse último ano. E quando a gente olha para a performance entregue, essa performance é, enfim, muito, muito alta. O único ativo que entregou uma performance superior ao NCI nesse período foi a Nvidia, que foi um fenômeno graças ao boom de AI. Isso acontece novamente após uma forte correção no mercado cripto. Até pouquíssimo tempo atrás, o maior
performer era o NCI. Então, assim, a gente tenta frisar que mesmo após essa forte correção, a gente tem um retorno ajustado ao risco altíssimo, né? A gente tem o segundo maior Sharpe desse conjunto aí de 8 ativos sendo analisados. De maneira análoga, quando a gente olha para um conjunto de empresas brasileiras listadas em bolsas brasileiras, algumas das maiores e algumas das que estão presentes, né, no Ibovespa, por exemplo, a gente vê que existe uma entrega muito diferente entre o retorno ajustado ao risco que a gente vê do Hash 11, por exemplo, quando a gente compara com esses outros ativos. A gente tem, e aí o Pedro já tinha adiantado no início do call, né, a performance de bolsa brasileira, especialmente cotada em dólar, não está sendo muito boa, e a gente entende, né, que seria até cruel, tadinho, comparar a performance desses ativos com o Hash 11, que nesse período teve mais de 160% de entrega, mas até em questão de volatilidade mesmo. Vejam vocês como Petro, Petrobras e Vale têm um nível de vol um pouco mais baixo, embora também não seja ordens de magnitude muito mais baixa, mas se você compara com as três de baixo, MGLU, PK e PETS, todas elas têm um nível de volatilidade mais alto. A gente precisa parar, então, talvez, de tratar a volatilidade que existe no mercado cripto como algo que a gente nunca vê. Ela existe, é um dos motivos pelos quais a gente consegue ver retornos tão expressivos. Torno a dizer, né, NVIDIA, na tabela da esquerda, apesar de ter uma volatilidade basicamente idêntica ao do NCI, foi que entregou a melhor performance nessa faixa de um ano, né, de 31 de agosto de 2023 até 31 de agosto de 2024, mas que essa volatilidade é um preço a se pagar pela performance muito alta, é um preço a se pagar por esse Sharpe tão alto, né, que é o retorno ajustado ao risco, e é o motivo pelo qual aqui na casa o discurso é sempre em relação a uma alocação responsável, uma alocação condizente com o perfil do investidor. Pode pular, por favor, Guilherme. Então, só para recapitular, antes de talvez trazer o Q&A, né, as perguntas, e a gente convida desde já vocês botar aí no chat, botar no Q&A quais são as dúvidas que vocês porventura possam ter. Assim, mensagem grande do call, né? Acho que a gente quer passar a noção de que investir em cripto através de um índice tem pontos fortes muito atrativos, né? A gente tem a ideia de que sim, investir em Bitcoin é naturalmente uma forma segura, uma forma interessante de você fazer o seu primeiro contato com cripto. A gente, contudo, também acredita que talvez para capturar algo que tem de melhor e não ser talvez um maximalista em relação ao Bitcoin, a gente entende que pelo fato do Bitcoin já ter se firmado e algumas outras classes de ativos ainda não, você tem potenciais assimetrias de retorno ainda mais altas. Fazer, então, essa exposição via índice que dá essa cesta diversificada é uma forma melhor. Melhor, talvez não, mas uma forma alternativa interessante. A gente entende que o NCI, né, o Nasdaq Crypto Index, o índice que a gente desenvolveu junto à análise, ele pode ser visto, sim, potencialmente como um benchmark definitivo, né, para essa classe de ativos. Então, como eu falei para vocês, não somente vocês têm essa exposição diversificada, mas ela é feita da melhor maneira possível, com excelência operacional, com rebalanceamentos, com reconstruções, de modo que você, uma vez olhando para o Nasdaq Crypto Index, você sabe que você está sempre sentando nos cavalos vencedores. Perdão. E, finalmente, a noção de que esse benchmark ele apresentou, pelo menos até agora, resultados muito interessantes no longo prazo. Quando você compara com classe de ativos tradicionais e você vê nessa última década como foi a performance do NCI no que diz respeito à rentabilidade e, né, o retorno ajustado ao risco, quando a gente leva em consideração a volatilidade, mesmo assim, quando a gente compara com S&P, com Bolsa Brasileira, com títulos pré-fixados, enfim, com um conjunto de ativos que está na maior parte da carteira dos investidores aqui no Brasil, a gente vê que os resultados são muito expressivos, muito positivos, e esse é um dos motivos pelos quais a gente começa agora a chamar um pouquinho mais a atenção do investidor, não somente para o Bitcoin, mas para o índice como um todo, para ele poder pensar numa exposição um pouquinho mais holística. Bom, pessoal, obrigado, Yuri, obrigado, Pedro. Acho que enquanto o pessoal aqui vão colocando suas dúvidas no chat para o Q&A. Eu queria até começar, Yuri, até querendo ter uma visão sua, né? A gente tem aí, de um lado, o mercado financeiro, tendo produtos, tendo ETFs, disponibilizando para investidores de uma forma simples, segura e regulada de investir. E do outro lado, a gente também tem a adoção dessa tecnologia pelas grandes empresas, né? E acho que como que vocês têm visto isso? Acho que é muito importante. E se até tem alguns exemplos de a gente tem aí, né?
várias empresas grandes começando a testar a tecnologia blockchain, incorporando no seu dia a dia. Então, eu queria que você também desse um panorama um pouco de como vocês têm visto essa incorporação, né, da tecnologia blockchain também nas grandes empresas, que eu acho que é legal comentar também. Boa, Guilherme. Assim, tem várias formas de você pensar em adoção institucional. Você falou sobre tecnologia blockchain. Hoje em dia, quando a gente olha para essa tecnologia, a gente está muitas vezes pensando numa forma mais eficiente de armazenar informação. A gente está pensando numa maneira mais eficiente, muitas vezes, de fazer pagamentos internacionais, de abrir mercado secundário para muitos ativos que não têm liquidez. Então, é normal que empresas, ao longo do tempo, elas usem de um arcabouço, uma infraestrutura tecnológica mais eficiente para, enfim, oferecer produtos para os seus clientes. A gente vê isso desde, enfim, primórdios do rádio, televisão, computador. Conforme você tem uma tecnologia disruptiva, a maior parte das empresas elas tentam, de alguma forma, se aproveitar desse benefício tecnológico. Uma das coisas mais fortes que a gente está vendo esse ano são empresas de Wall Street, essa fase de Wall Street, talvez de cripto, na qual a gente vê os principais players lá fora oferecendo uma forma do investidor poder se expor de uma maneira simples, segura e regulada, que a gente fala aqui na casa. E isso é muito bacana, porque isso fomenta a classe como um todo, isso legitima a classe como um todo. Além disso, a gente tem, às vezes, players como a própria JP Morgan, né, que estão oferecendo um projeto de tokenização que é talvez uma grande tendência que a gente vai ver, né? Nem tudo precisa ser tokenizado, mas algumas coisas fazem sentido ser tokenizados. Você poder ter, por exemplo, o dólar, né? A gente usa muito stablecoins, né? Você ter uma forma de tokenizar o dólar e mandar dólar para qualquer pessoa em qualquer lugar no mundo em questão de segundos, pagando uma taxa muito baixinha. Isso é uma maneira interessante de você operar. Você poder oferecer bonds ou títulos de tesouro tokenizados de maneira distribuída para qualquer pessoa no mundo ter acesso a esse produto financeiro sem muita burocracia. É uma forma interessante de você usar essa tecnologia. Uma coisa que a gente até bateu um pouco na tecla nos últimos meses também, a gente vai vendo fundos de pensão. Nos Estados Unidos a gente tem o exemplo de Wisconsin, mas depois disso vieram outros dois, se não me engano bem, um deles era New Jersey, investindo em ETFs de Bitcoin. Então, assim, tecnologia blockchain, ela tem essas características que eu falei, de ser mais auditável, muitas vezes mais barata, muitas vezes mais rápido. Então, é natural que as empresas, com o passar do tempo, vão usando a tecnologia em si. E, além disso, como a gente já vem falando até no call, né? Falando menos da tecnologia, mas falando mais do instrumento financeiro, o que a gente vem observando de adoção institucional é mais até como a gente está falando, né? Estratégia de tesouraria, estratégia de proteção do poder de compra de um fundo de pensão, enfim. Então, são alguns dos casos de uso super legais. A gente teve aqui uma pergunta do Rafael, vou passar aqui para o Nassif, né, para o Pedro. Qual o período de rebalanceamento do NCI? Quais os requisitos para inclusão ou exclusão de projetos no índice? Então, Nassif, se quiser pegar essa. Beleza, vamos lá. Obrigado pela pergunta, Rafael. Então, o NCI é rebalanceado de 3 em 3 meses. Inclusive, ontem aconteceu o rebalanceamento do índice e Polkadot saiu do índice nesse rebalanceamento. O que leva um ativo a entrar ou sair do índice? Basicamente, quando digo basicamente, o principal critério é capitalização de mercado. Nosso objetivo com esse índice é representar o mercado de criptoativos, então não poderia ser diferente. A gente busca ver por capitalização de mercado, seria Bitcoin é o maior ativo, então vai possuir uma alocação maior do que os demais, em sequência Ethereum e os demais. Além disso, da capitalização de mercado, vamos para os requisitos que levam o ativo a ser aprovado no índice, que são os ativos, desculpa, os requisitos legais, compliance, que é o quê? Todo o nosso estudo para ver se o ativo realmente é sério ou não. Como que a gente faz isso? A gente procura que o ativo esteja listado em algumas exchanges, isso é, meios onde podemos negociar esses ativos, e se os ativos estão listados em custodiantes oficiais. Temos alguns custodiantes, que é onde a gente armazena esses ativos, que é uma empresa separada da Hashdex, uma empresa que faz essa custódia. Então, a gente precisa que pelo menos
dois, dois custodiantes estejam habilitados a suportar, a fazer a custódia desse ativo, para que o ativo esteja elegível para o índice. Então, resumindo aqui, capitalização de mercado, uma vez passada a capitalização de mercado necessária para entrar no índice, vamos para os ativos, para os requisitos, os filtros, para ver se o ativo realmente faz sentido estar no índice, que é ter contrapartes suficientes para a gente negociar e ter aonde armazenar com segurança esses ativos. Só complementando, Pedrão, tem também o critério Claro. de liquidez, que é super importante, porque a gente precisa, né, no dia a dia, na parte operacional, o Pedro sabe disso melhor que ninguém, que esses ativos eles tenham liquidez, e também a questão de não ser uma stablecoin, né? A gente coloca sempre, né, Perfeito. que não pode ser stablecoin, porque não faria o menor sentido incluir, por maior que seja a capitalização de mercado de um Tether, por exemplo, ele sempre vai valer $1, não tem por que você incluir isso dentro da cesta, mas aí é exatamente isso, Pedrão. Perfeito, perfeito. A gente teve uma outra aqui do Leonardo Pereira, ele perguntando se nós temos alguma projeção de qual trimestre de 2025 será atingindo a máxima desse verão cripto. Se, né, ele falou que já ouviu falar que em meados de março de 2025, pois o verão costuma durar 24 meses, teve início em março de 2023. Então, se a gente tem alguma projeção, e acho que ele mesmo também mandou no Q&A aqui, tá, pessoal? Como que a gente enxerga, né, uma possível vitória democrata da Kamala para a performance do mercado de cripto como um todo, né, que entrou agora nessa pauta política também cripto nos Estados Unidos. Então, aí, Yuri, Pedro, não sei quem quiser pegar, realmente, sabe? Não, eu pego, assim, vamos primeiro para a tua primeira pergunta, Leonardo. Eu acho que o ponto aqui quando você me pergunta sobre projeção de qual trimestre de 2025, a gente não gosta muito desse tipo de projeção, né? Trabalho de futurologia é péssimo para quem trabalha em research, quem faz gestão, né, Pedro? Mas o que a gente pode te dizer, cara? Assim, a gente já trouxe muitas vezes durante o call mensal um estudo sobre o número de barras semanais, né? O tempo que leva para o que levou em ciclos passados, né, cada uma das fases, né, a fase da correção, né, o bear market, a fase da recuperação, ou seja, o tempo que a gente leva até recuperar o all-time high do ciclo anterior, barra de fechamento, né, do semanal e do mês, e também quantas semanas, né, levam a fase da bull run, né, esse mercado de alta, esse verão cripto aí que você está mencionando. Historicamente, a gente tem um respeito aí muito grande, né, dessas diferentes fases, e o que a gente pode falar dentro desse estudo que a gente fez é que se a história rimar, se a gente tiver, então, um comportamento similar, é provável que já a partir de outubro a gente possa estar vendo talvez o primeiro mês no qual a gente tenha o fechamento de uma barra semanal acima do all-time high anterior, que seria muito animador para todo mundo que está chegando perto. Estamos em setembro, talvez já no próximo call mensal a gente tenha o início aí de uma bull run, quem sabe, né? Enfim, mas saber qual seria o ponto de alta, eu acho que eu vou ficar te devendo, porque esse trabalho de futurologia ninguém pode fazer. Quem te disser que sabe quando será, tá se enganando e te enganando. Mas, enfim, a gente espera que de uma forma ou de outra, esse all-time high potencialmente possa ser maior que os que a gente viu nos ciclos passados, justamente por a gente estar falando de um mercado que hoje em dia não é só varejo, mas cada vez mais também de investidor institucional. A gente tem esse produto regulado, né, que as empresas podem usar para fazer exposição. Então, com tantas casas reputáveis aqui e fora, a gente espera que potencialmente o apetite para produtos de cripto façam com que o all-time high aumenta. E me lembra qual era a outra pergunta dele, Guilherme? É a questão da parte política, Da né? Se Câmara, né? Kamala realmente vença, como que é a posição aí para o mercado de cripto e tudo mais. Assim, o que eu posso te falar é o seguinte: hoje a gente tem uma situação na qual o governo incumbente ele tem o Gary Gensler como o chairman da SEC, e isso foi ao longo do tempo, apesar da gente ter tido duas aprovações importantes de ETF nos Estados Unidos, ele foi um detrator, né? Ele foi uma figura contra, muito predatória. A gente falou ao longo do tempo, né? A gente até batizou, né, os choke points, né, os pontos de pressão aí que o governo norte-americano, que é a SEC especial, fez em relação à sua agenda anticripto, digamos assim. E eu gosto de pensar, pelo que eu estou vendo, pelo menos declarações, que
é muito pouco provável que a situação do final do ano seja pior do que a atual, porque a gente tem dois cenários. Um que é o Trump assumindo, e ele deixou muito claro que ele, ao assumir, não pretende manter o Gary Gensler. Eu acho que seria caso de demissão de tirá-lo, né, da posição de chairman, pelo que a gente viu, né, de declarações até agora, e ele tem uma propensão, né, até a incluir o Bitcoin como plataforma política dele. Então, a gente imagina que, se ele for eleito, isso vai ser muito bom para price action. Mas, mesmo sendo a Câmara, e ela não foi muito, até propositalmente, provavelmente, né, ela não foi muito vocal em relação ao posicionamento dela em relação a cripto, isso já representa uma chance de uma melhora. A gente tem hoje o Gary Gensler como incumbente. Se a Câmara assumir, ele pode ser mantido ou não. Se ele for mantido, ele pode ser mantido até o fim do seu período, né, de indicação, e continuar ou não. Então, assim, se abre nessa árvore de possibilidades, cenários nos quais a gente tem uma incerteza maior. Nesse caso é bom do que a certeza que a gente já tem hoje, que a gente tem esse cara lá. Então, a gente não tem ainda muita noção de se vai ser de uma maneira direta melhor ou pior, porque ela não se pronunciou muito, mas de uma forma ou de outra só, a possibilidade de não ter o Gary Gensler como o chairman da SEC num eventual governo dela, enfim, é encorajador. Show de bola. Deixa eu verificar se tem mais aqui alguma pergunta. O Rafael Rossi também perguntou se é feito o stake no Hash 11, assim como ocorre o aluguel da parte de ações em ETFs tradicionais. Então, não sei se o Pedro quiser responder essa, ou realmente aí a gente acaba Opa. fazendo. Sim, então, fazemos staking, sim. Isso é até um caso de estudo aqui na Hashdex. A gente fica bastante tempo sobre staking, e o produto Hash 11 possui esse atributo. E o staking, assim, resumidamente, acho que o Yuri pode falar muito melhor do que eu, mas o staking seria você participar da rede do Ethereum, colaborar para ela e ser remunerado por essa participação, resumindo bastante. E fazemos isso no produto, sim. Se quiser Só adicionar, complementando muito. Não, muito brevemente, Pedrão. Acho que a ideia aqui sim, fazemos staking dos ativos que são proof of stake, né? Naturalmente, no Hash 11 nem todos são. Aqueles que são, eles têm parcialmente, né, para a gente poder, junto ao time de risco, sempre ter liquidez suficiente para fazer o operacional do dia a dia, mas uma parte sim é dedicada a staking. E isso é um dos motivos pelos quais a gente tem uma das prioridades até da casa de diminuir o custo do cotista, né? Tanto no Hash 11 quanto em todos os produtos que a gente pode fazer staking, a gente tenta ao máximo netar o custo para o investidor. Acho que era isso, pessoal. Acho que não tem mais perguntas aqui. Acho que agradeço a presença de todo mundo no nosso call e as perguntas. E a gente se vê aí no próximo mês aí, trazendo, né, um novo call mensal. Queria agradecer a presença também do Yuri e do Pedro. Realmente aí uma honra dividir aqui, estar nesse call presente com vocês. Obrigado, pessoal. Uma maravilha. Obrigado, Zaqueu. Obrigado a todos. Obrigado, Pedro. obrigado a todos aí. Obrigado, Yuri, Guilherme. Um abraço. Boa tarde a todos.